Produção de azeitonas. Conheça o trabalho da Epagre no Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar em Chapecó. Tem também gado de corte. Na Dica Epagre de hoje você confere a importância da limpeza de bebedouros dos animais a pasto. E ainda, pecuária leiteira e a evolução no conforto do rebanho. Veja uma série de medidas que protegem os animais do calor e facilitam a higiene das vacas e do estábulo. Tudo isso, claro, aumenta a produção diária de leite. Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. Começamos o programa falando sobre o cultivo das oliveiras. O interesse pela produção de azeite de oliva vem crescendo no Brasil. Por isso, a Epagre desenvolve estudos com o cultivo de oliveiras no Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, em Chapecó. Vamos conhecer um pouco mais o trabalho dos pesquisadores nesse centro especializado e saber do potencial das oliveiras em Santa Catarina. Olá pessoal, nós estamos aqui em Chapecó, na área do CEPAF, onde temos uma plantação de oliveiras, que é a árvore que produz a azeitona. Essas plantas aqui elas têm cerca de 5 anos de idade e elas vêm sendo cultivadas desde o plantio para que você possa agora, nessa fase que elas já são quase adultas, executar alguns experimentos que visam melhoria da produtividade. Aqui em Santa Catarina nós temos alguns problemas com relação à quantidade de flores que as oliveiras emitem por causa do nosso inverno, que ele é um tanto irregular para as exigências das oliveiras. Então nesse pomar aqui nós estamos iniciando esse ano um novo projeto que visa testar a aplicação de um produto visando estimular o florescimento das oliveiras, mesmo numa condição de frio que não é considerado adequado para elas. Bom, nesse pomar aqui nós temos então plantas de 5 anos que são de 2 cultivares diferentes. Essa aqui é uma Coronaic e aqui ao lado nós temos uma Arbequina. São as duas visando produção de azeite de oliva extra virgem. E durante esses 5 anos então a gente fez todo o manejo considerado o manejo padrão para se cultivar oliveiras nas condições aqui vamos dizer, do sul do Brasil. Nós temos grandes exemplos já no sul do Brasil e também no sudeste de produção de azeitonas para azeite de oliva, para extração do azeite de oliva. E aqui em Santa Catarina nós vemos esse potencial também. Então, com os resultados desse nosso novo projeto, a gente espera conseguir, numa mesma área com menor risco de danos por geada, que essas plantas consigam emitir mais flores e produzir mais frutos para a extração de azeite extra virgem. E olha que interessante, Santa Catarina, embora tenha poucos produtores cultivando oliveiras, já conquistou medalha de prata em competição internacional. O azeite catarinense foi eleito como um dos melhores do mundo. O produto, fabricado em Rancho Queimado, é o azeite extra virgem da Quinta do Vienzo, primeira empresa a processar azeite de oliva extra virgem em solo catarinense. E daqui a pouco tem Dica Epagre. A gente fala sobre a importância da limpeza dos bebedouros dos animais a pasto. Fique com a gente, nós já voltamos. Bom, todo mundo que trabalha no campo sabe que a água e a nutrição são elementos fundamentais para a manutenção da saúde e do processo de engorda dos bovinos de corte. Mas o que os pecuaristas às vezes esquecem é de manter a higiene dos coxos e dos bebedouros desses animais. Um bebedouro sujo pode gerar acúmulo de lama, limo, algas e bactérias que podem causar diversas doenças no rebanho. Para manter as instalações limpas e garantir a qualidade da água ofertada aos animais, a Dica Epagre de hoje é sobre limpeza de bebedouros. Uma tarefa muito simples, às vezes deixada de lado. Olá, eu sou o Tovar Verno, extensionista rural da Epagre de Tubarão,
E a dica Ipagre de hoje é a limpeza de coxo de bovino de corte. Os bovinos de corte de leite, eles necessitam ter água de qualidade disponível para eles o tempo inteiro. E se torna muito importante na produção ter uma aguada de boa qualidade. Nós recomendamos a utilização de coxos, preferencialmente coxos de concreto, e que eles tenham uma água limpa. Então vou convidar nosso colega Geraldino para me ajudar aqui. Nós vamos utilizar um balde, uma escova normal, né? Detergente e uma esponjinha. Pode ser uma escova também um pouco mais rude. É importante perceber que a água, com o tempo, isso é natural que cause sujidades, né? Então produz algum limo, a água por si só ela tem é bem translúcida, a água está limpa, né? Mas o próprio coxo, com o tempo, acabam caindo restos que vêm na boca dos animais, né? Isso tudo precisa ser limpado para não haver contaminação. Para começar, nós vamos tirar primeiramente esse limo, né? Que ele sai um material mais grosseiro. E agora o restante a gente tira a água então com o balde. Já aproveita que ele já dá essa mexida, essa sujeira do fundo já sai junto, né? É bom também pegar um balde desses e jogar de volta para dentro, para ele ajudar a revolver. E assim vai fazer a higienização. Então, após nós retirarmos toda a água suja de dentro do coxo, nós vamos fazer a higienização com detergente e esponja. E após fazer essa higienização, nós vamos fazer a retirada desta água suja. Recomendamos fazer essa higienização a cada 15 dias. Então agora a gente espera o nível da água subir um pouco e novamente faz um enxágue para retirar os resíduos de sabão ou alguma outra sujeira que ainda esteja ali. Após feito esse novo enxágue, a gente deixa o nível da água subir na altura que é recomendada. Esse tipo de coxo nós utilizamos uma boia que alguns chamam de boia louca, boia flutuante. Ou seja, ela é uma boia onde que a entrada de água ela acontece por baixo e a boia fica solta em cima. E os animais não vão ter acesso para poder danificar a boia, quebrar e houver vazamentos. Essa foi a dica Ipagre de hoje. Para maiores informações, procure o escritório municipal da Ipagre do seu município. Daqui a pouco tem mais pecuária. A gente fala sobre conforto animal, um assunto importante nessa época em que o calor está chegando. Aguarde um instante, já voltamos. Nos últimos anos, a pecuária leiteira catarinense passou por uma evolução muito grande. Melhorias na criação e manejo, sanidade animal, processos automatizados e mais seguros, raças mais produtivas. E pensar no conforto animal também faz parte dessa evolução. Você vai ver agora uma série de medidas que protegem os animais do calor e facilitam a higiene do rebanho e do estábulo. Tudo isso, claro, aumenta a produção diária de leite. Propriedade do Gelson e da Cristina,
município de Itapiranga, extremo oeste catarinense. Atividade principal, bovinocultura de leite. Da necessidade que eles tiveram de construir um novo estábulo e de realinhar o planejamento da atividade leiteira, veio a ideia de priorizar o conforto animal, principalmente para manter as vacas limpas e aliviar o calor do rebanho durante as altas temperaturas do verão. Então aqui em Itapiranga e toda a região do Vale do Uruguai nós temos uma característica muito importante são as altas temperaturas no verão. Então esse ano nós passamos aí mais de 2 semanas consecutivas com temperaturas acima dos 40 graus, né? E temperaturas altas para a vaca leiteira, ela tem um prejuízo muito grande na sua saúde, na sua alimentação e na sua reprodução. Então, buscando alternativas para o produtor ter uma saída para fazer o enfrentamento desse problema, então o produtor resolveu investir nesse sistema que nós estamos vendo aqui agora, né? Então o produtor ele construiu um estábulo novo, né? E a principal finalidade dessa construção é um estábulo mesmo, né? Podemos ver que é todo ele feito de madeira roliça, né? E uma parte de madeira serrada também. Além de servir como estábulo, então esse ambiente ele serve também como um lugar de descanso para as vacas, principalmente nos períodos de calor extremo, que são extremamente comuns para nós. O extensionista da EPAGRE lembra a importância de poupar os animais do calor, principalmente nos casos de plantel com melhoramento genético, o que gera ainda mais necessidade de conforto térmico ao rebanho. O nosso calor extremo aqui começa aí no final de novembro e vai até o início de março, né, que nós temos temperaturas muito elevadas e que têm prejudicado severamente o nosso plantel, principalmente quando o produtor começa a fazer o melhoramento genético, que as suas vacas vão aumentando a produtividade. Então, se a vaca produz mais, a vaca come mais e ela tem um metabolismo mais alto, ela aumenta a sua temperatura e é um círculo vicioso. Então o animal vai sentindo mais calor. Quanto mais produtiva a vaca é, mais sensível a alta temperatura ela também é. Então, em função disso, da nossa condição climática ser diferenciada de algumas partes do estado, então a gente está buscando alternativas para fazer com que o produtor possa aproveitar o potencial genético das suas vacas, né, possa fazer as suas vacas produzir leite adequadamente, ter uma sanidade adequada, conseguir se alimentar, né? Então, um dos efeitos muito importantes para a produção de leite quando tem altas temperaturas são os distúrbios fisiológicos alimentares, né, que o animal expressa como leite-lina, né? Então, nos períodos quentes, o leite-lina é muito comum porque a vaca não consegue comer. Então ela fica dentro de um vazio alimentar muito grande. Vamos supor aí num dia que a temperatura chega a 40 graus durante o dia. Então de manhã às 9 horas já passou dos 30 graus e a vaca já tem dificuldade de se alimentar, né? Então ela fica por um jejum longo, né, até ter uma temperatura adequada para o animal se alimentar de novo. Então gera esse distúrbio nutricional, conhecido como leite-lina, é um terror para o produtor. O leiteiro não leva o leite, né? Então o produtor tem prejuízos severos com isso. Eu trabalho na agricultura cerca de uns mais de 15 anos e a gente hoje conta com em torno de 60 animais no total. E a decisão principal de mudar o rumo da propriedade foi que a gente tinha muito problema com barro, e barro são problemas sanitários. E para a gente diminuir mão de obra, para conseguir trabalhar com mais agilidade e menos serviço, né? A estrutura está sendo usada faz uns 5 meses agora e desde o começo a gente percebeu que é mais fácil trabalhar, a qualidade de produção das vacas melhorou bastante, do leite, e a facilidade em trabalhar. A diferença é que a gente tira leite e não tem mais a necessidade de todo dia ficar limpando a estrebaria. Que no outro estábulo que a gente tinha antes, era necessário todo dia ficar limpando. E aqui isso não é necessário. Vira a cama, aqui é maravilha todo dia, para elas terem um conforto maior, mas lá onde ficam as grades não é necessário limpar todo dia. Era muito difícil. Por causa do calor, a vaca procura lugar fresco, e o barro é propício para isso.
qualquer lugar, até elas fazer suas necessidades, elas deitam dentro para ter onde se deitar, se refrescar. Confira agora os principais detalhes da estrutura construída, a rotina das vacas e o manejo que tanto prioriza o conforto animal. Então, o planejamento da estrutura, ele é baseado, então, para que a instalação sirva como estábulo, né? Então, a gente vê uma pista de alimentação, né? E o produtor, então, optou por usar a grade de concreto. A grade de concreto ela é vazada, então a gente não vê uma esterqueira fora. Então, o depósito dos dejetos aqui ele é escondido embaixo das grades. Isso reduz a mão de obra do produtor, ele não precisa usar... então, todo dia está limpando os dejetos por conta, então eles caem para a esterqueira, né? Isso é um fator de redução da mão de obra. Então, nós temos também um sistema de canzil feito de madeira, né? Então, aí com o sistema preconizado então, pela IPAGRE também. E nós temos uma área de descanso, que ela foi projetada de 6 a 7 metros quadrados por animal, que é uma área interessante para que tenha cama suficiente, para que possa fermentar o dejeto que a vaca deposita ali, que as vacas possam ficar limpas, né? E as vacas não ficam o tempo todo aqui. Então, o sistema é projetado justamente para servir como sombra. Nas horas favoráveis, as vacas estão pastando e nas horas de calor extremo, as vacas estão aqui dentro acomodadas e elas podem se alimentar, então, no período quente, que é a grande dificuldade. Então, quando os animais não conseguem pastejar, então o produtor abriga as vacas aqui e pode fazer um trato nesse horário de calor extremo. Então, esse local aqui é formado por serragem ou maravalha, né? No caso, o produtor aqui misturou serragem com maravalha, podia ser um ou podia ser outro, né? É interessante que esse espaço tem uma camada aí de pelo menos 30 a 40 centímetros de espessura, porque essa maravalha ela serve para compostar, né? Então, para degradar os dejetos dos animais e futuramente isso vai se transformar também num fertilizante de alta qualidade que poderá retornar, então, às áreas de pastagem para adubação. Então, o objetivo, de novo, não é que os animais fiquem aqui, e sim para abrigar os animais numa condição de temperatura extrema. Também foi projetado já um corredor de alimentação aqui na frente. Se um dia o produtor quiser adotar um sistema de trato mecanizado, usar um desensilador, tudo, então ele pode já circular com o trator aqui na frente. Como característica também desse projeto é a inclusão no sistema de ventilação, então já desde o início implantado, para que junto com a sombra, então o produtor possa instalar ventiladores que vão ajudar então a trocar o calor, né, a jogar o ar quente para fora da instalação, e a vaca ela produz muito calor, então durante o seu metabolismo, durante aí a degradação dos alimentos. Ventiladores com característica de serem ventiladores que deslocam a grande quantidade de ar, de vento, né, com a velocidade baixa. Um pouco diferente da estrutura de ventilação de aviários, por exemplo. Então, esses ventiladores que estão instalados aqui, eles são mais indicados realmente para resfriamento de bovinos. Juntamente com as condições de higiene e conforto térmico, a alimentação adequada e rica em nutrientes completa a receita para o aumento da produção de leite. Como alimento conservado, aqui na propriedade do Gelson, então ele utiliza silagem de gramas, né? Então, de grama estrela africana, de gigs e de outras forragens excedentes que ele tem na propriedade. Então, ele vai aproveitando a pastagem excedente, vai ensilando essa pastagem e fornecendo a medida que ele precisa aqui no coxo para os animais. Então, esse alimento é um alimento barato, o produtor ensila, é uma planta perene, né? Então ele não tem necessidade de fazer o plantio, ele faz a adubação e a colheita dessas gramíneas. Então a gente sabe que a silagem de grama é um alimento que tem um valor energético menor que a silagem de milho, mas ela tem inúmeras vantagens quanto à sustentabilidade do sistema, porque o custo dessa silagem é muito menor do que a silagem de milho e é uma planta perene. Então, sabemos também que nas áreas de silagem de milho nós temos um grande problema de erosão, de perda de solo, né, porque não sobra cobertura nessas áreas, e quando o produtor opta então por fazer silagem de grama, pode ser pré-secado também, então não tem um fim de ciclo, a planta é sempre viva, né, então problemas relacionados à conservação do solo
são severamente diminuídos, né, diminuem muito, e o produtor também reduz muito o custo de produção com esse tipo de alimentação. Então, viemos da propriedade do Gelson Schmitz e agora nós estamos aqui na propriedade do Elton Christ e da Dona Isolde, e vamos ver um modelo, um sistema um pouco diferente no seu planejamento e também no seu conceito de trabalho. Então, aqui na propriedade do Elton e da Dona Isolde, o sistema onde as vacas ficam nos períodos quentes e nos períodos de intempéries, ele é um galpão todo gradeado, então ele não tem maravalha, ele não tem cama, ele é todo formado por grades. E com as grades, então, elas ficam sobre a esterqueira, sobre o depósito de dejetos. Então, nesse sistema com grades, a demanda por limpeza, a demanda por trabalho, por esforço do produtor, então está fazendo a manutenção do estábulo, ela é menor. E aqui também o Elton, o modelo de construção do galpão também é um pouco diferente. Então, o corpo do galpão, ele é de 10 por 20 metros e ele é adequado para 50 vacas. Então, tem 50 canzis, né? Então ele consegue alojar 50 vacas numa área de 4 metros quadrados por vaca, então, aqui na sombra. Se a gente for olhar a estrutura do galpão, então, pode ver que tem 2 varandas. As varandas, elas cobrem o coxo e também elas permitem que o produtor faça o trato, faça a distribuição do alimento conservado, então, fora da chuva, né? Então ela protege o alimento conservado, então, das chuvas e da umidade também. Esse galpão do Elton aqui também, ele tem o planejamento da estrutura do lanternim. O lanternim permite que o vento quente suba, né, e saia mais facilmente da instalação. Então aqui no Elton foi instalado o lanternim também. Depois que construímos esse galpão, melhorou muito em produção, prenhez, e o conforto dos animais, facilidade de trabalho também. O maior problema era a sombra. Não que não tinha sombra, mas era um lugar que sempre virava tudo em baro. Hoje não, hoje as vacas estão bem confortáveis. Todas essas melhorias realizadas nas 2 propriedades que visitamos resultaram num aumento médio de produção de 3 litros de leite a mais por animal diariamente. Sem contar a sanidade do rebanho, a valorização do plantel, maior taxa de reprodução e a qualidade do leite produzido. Vantagens fundamentais hoje para quem vive da pecuária leiteira, numa das regiões mais quentes de Santa Catarina. E por hoje é isso. Agradecemos a sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Nos acompanhe também nas redes sociais. Até lá!